Alunos, tudo bem? Sou André, seu professor de filosofia. Estou gravando esse vídeo para ajudar com algumas questões que vocês responderam neste volume 1 do PET. Esse vídeo tem o objetivo de fixar e revisar os temas apresentados nesse mês. Então vamos lá? A respeito da semana 1, todas as questões foram bem respondidas. Parabéns! Como vocês perceberam, nessa atividade buscou-se destacar o pensamento do filósofo Sêneca e principalmente a sua contribuição para a constituição ou construção da filosofia moral. Falar de virtude, vícios, paixões, medos e anseios faz parte desse importante âmbito da filosofia que é a moralidade, que nada mais é que aquele ramo que estuda o agir humano em geral, quer dizer, os princípios que norteiam as ações, tanto em relação a nós mesmos como aos demais indivíduos que convivemos. A respeito da semana 2, como vocês puderam perceber, essa atividade ela buscou enfatizar a problemática em relação ao desenvolvimento científico e suas implicações éticas. Eu consegui perceber um certo problema de vocês em responder a primeira questão, que diz o seguinte: pesquise o seguinte problema. Se o Brasil está na vanguarda da produção de tecnologia na luta contra o câncer, o que impede a diminuição do índice de mortalidade entre os pacientes em tratamento? Então eu pensei num certo caminho da resposta que era importante ser destacado, que é especificamente isso aí. O desenvolvimento científico ainda encontra certas barreiras éticas ou religiosas em nossa sociedade. E talvez o exemplo mais claro disso são as questões a respeito das pesquisas de células-troncos e aborto. Por quê? Porque as células-tronco elas são retiradas de embriões que estão ainda em desenvolvimento. Então, esse tipo de pesquisa ele acaba conflitando, entrando em conflito com temas com temas éticos, especialmente a respeito da questão do aborto. A respeito da semana 3, essa atividade buscou apresentar como se dá a construção das relações sociais dentro do Estado, destacando especialmente temas como o contratualismo, o monopólio da violência e a lei. Eu notei um certo problema de vocês em responder à questão 2, que diz o seguinte: pesquise, compare e registre a posição de Rousseau nessa questão do contratualismo com relação a Hobbes. Então, era importante justamente destacar a oposição ou contradição entre o pensamento de Rousseau em relação a Hobbes a respeito do contratualismo. Ambos concordam que o contratualismo é um modelo político, uma teoria política interessante, quer dizer que o contrato social é o meio legítimo de pensar o convívio social entre as pessoas dentro de um Estado. Só que eles diferem a respeito de como esse contrato ele deve ser promulgado. O Hobbes ele acredita que é preciso o cidadão renunciar de todos os seus direitos e poderes políticos para o rei comandar absolutamente. Foi isso que ficou conhecido como um certo absolutismo, que leva em consideração que todo o poder do Estado está na mão de um único representante, neste caso, o rei. Já o Rousseau, ele acredita num contrato social que ocorre apenas a transferência dos direitos e poderes políticos para uma vontade geral, que nada mais é a união de todas as vontades de todas as pessoas que constituem o Estado. Então, diferentemente de Hobbes, o Rousseau não crê que o poder deva ficar na mão apenas do rei, mas que esse poder político eles têm que
tem que estar dissolvido em todos aqueles integrantes do contrato. Isso se aproxima mais ou menos daquilo que a gente chama de democracia. E para finalizar, a respeito da semana 4, essa atividade ela buscou enfatizar a relação entre os conceitos de cultura, ideal político e diversidade. Eu notei apenas um pouco de dificuldade de vocês em responder a questão 1, que pergunta: qual o sentido dos termos eurocentrismo e etnocentrismo? No geral, todos vocês colocaram a definição certa, como está aí. O eurocentrismo, que traz a visão de que a Europa é considerada o centro político, econômico ou cultural do mundo, e o etnocentrismo, aquela visão preconceituosa de que um grupo étnico, ou uma nação, ou uma sociedade, ela é superior às outras. Então eu senti um pouco de falta apenas de destacar que ambos esses conceitos eles trazem uma visão de mundo extremamente preconceituosa em relação às outras culturas. Quer dizer, não é porque a cultura brasileira ou a africana, por exemplo, seja diferente da europeia, que ela é inferior. Às vezes é muito o contrário. O eurocentrismo e o etnocentrismo, então, eles carregam, ambos conceitos carregam um certo preconceito de que as outras culturas estão erradas, que elas são impuras em relação à sua própria. Essas foram então as questões que eu queria destacar aqui com vocês, e eu agradeço àqueles que tiveram a atenção de assistir esse vídeo. E nos encontramos novamente no outro PET. Um abraço.